Fala galera da LED World, começa para você mais um podcast, não é mesmo, Douglas? Hoje falando um pouquinho sobre a vida universitária. Você que tem ou você que quer ter, fique ligadinho, porque vai ser um podcast daqueles. Vamos lá! Fala galera da LED World, começamos mais um podcast aqui para vocês. E hoje, vida de universitário, né, Douglas? Vida de universitário, a gente tá com uma convidada, engenheira agrônoma, mestrado, aluna boa, falou, mas aí teve uns caminhos meio tortuosos. Amanda Sabino, explica pra gente quem é você. Uma passada assim, tranquila. Nossa, olha, começou assim. Primeiramente eu gostaria de agradecer, né, pelo convite de vocês. Eu me sinto muito lisonjeada por estar aqui. Mas, nossa, em poucas palavras, geralmente eles sempre fazem essas perguntas em entrevistas de emprego, né? Quem é você? É muito difícil. Mas eu acho que eu sou filha de Eni Sabino, Genésio, a Aline é minha irmã, uma família, né, de São Paulo, da periferia de São Paulo, Zona Sul. Eu acho isso muito importante, porque esse lugar de onde eu saí, eu acho que delimitou muito do meu caminho, da minha trajetória. E de uma família maravilhosa que, graças a eles, eu consegui chegar onde eu estou, sabe? Graças a eles, a Deus. Mas é um caminho longo, mas nem tão tortuoso assim. Eu não sei, eu vou compartilhar a minha experiência com vocês e espero que ajude, né, os jovens, as pessoas que querem, às vezes, fazer uma faculdade, tem dúvida, será que é isso, será que não é? Então, estamos aí para conversar sobre isso. E já deixa aí o seu like, seu comentário, compartilha para um amigo seu que é universitário, porque hoje você vai como que fala? Você vai se identificar muito com essa entrevista hoje, tá bom? Vamos lá? Legal. Pergunta, Douglas. E Amanda, voltando então principalmente sobre o que a gente vai falar, né? Eu acho que o primeiro foco, tentar ajudar as pessoas sobre o que é a universidade, eu acho que é uma ótima coisa para responder. Mas primeiro você, a menina então lá de São Paulo, da periferia. A gente sabe que tem N questões, muitas vezes na escola nem é falado sobre universidade. Eu quero fazer faculdade. Como foi pro seu pai e pra sua mãe essa notícia, né? Já começa assim. Para eles foi super tranquilo, apesar, eu acho até que isso surgiu muito por conta deles, né? A minha família praticamente nenhuma teve essa educação universitária. Eles fizeram alguns cursos técnicos, a minha mãe tem o ensino fundamental, ela não tem ensino médio completo. Então, assim, lá em São Paulo você faz a sua vida sem necessariamente ter uma faculdade, né? A terra das oportunidades. Mas eles sempre deixaram muito claro, a educação é o caminho. Então, eu me lembro, pequenininha, lá na escola, com dificuldade, aí meu pai pegava no pé, sabe? Incentivava comprando calculadora, essas coisas. Eles sempre deixaram bem claro, a educação é o caminho. Só que até então, eu nunca entendi muito o que é educação. Eu comecei numa escola pública, lá do bairro mesmo. Aí eu estudei até a terceira série, as condições financeiras melhoraram, a minha mãe então ela sempre priorizou a educação, então ela começou a investir nisso e me colocou numa escola também um pouquinho mais distante, então já começou, por exemplo, esse negócio de trânsito, acordar mais cedo, né, que às vezes para criança é difícil. É muita vida de São Paulo, né? É muita vida de São Paulo, você fazer a sua vida no trânsito e acordar bem cedo, e para crianças, né, crianças às vezes enjoadas, tem que acordar cedo, é complicado para os pais. Aí eu fui estudar numa escola meio que com essa parte mais cristã, né? Estudei durante acho que uns 3 anos lá. Aí é particular. Particular. Aí a gente teve esse primeiro baque, né? Educação pública e a escola particular. Então, na educação pública, por exemplo, a gente saía pro recreio, a nossa sala era trancada no cadeado para não ter roubo do material. Exatamente. Eu acho que sua escola era assim também, né? Era bem pesada também, assim. Não chegava a trancar, não. Mas tinha muita briga. Escola pública, onde eu estava. Você estava no meio das brigas, Guilherme? Eu era o que apanhava. Ah, tá bom. Você sai desse contexto e, assim, às vezes você não tinha educação física porque aconteceu alguma coisa na quadra. E eu não me lembro de ter muitos professores, assim, que eu olhava e falava, caramba, aquela pessoa, ela tá sendo motivada. Ela tá ali, aquele professor, ele tá ali porque ele, né, tá sendo motivado. Não, era uma escala, acho que, de trabalho muito grande. Você lidava não só com crianças difíceis, mas também com os pais difíceis.
Então é uma vida muito difícil, assim, dentro do sistema público, ensino fundamental, ensino médio, né, educação básica no Brasil. Eu lembro que eu também sou de São Paulo, né, e tal. E quando eu estudei escola pública, eu estudava ainda numa escola pública que era considerado a melhor, né? Você sabe que em São Paulo tem muito isso, de categoria de escolas e tal, entre as públicas. E era bem essa sensação mesmo. O professor parecia que ele sempre estava cansado. Nossa, tô dando aula aqui pra vocês, não é que eu não goste, mas eu já tô aqui das 6 horas da manhã e eu já peguei um trânsito que eu saí da minha casa às 4 e vamos lá, pessoal. E aquele sistema fechado, que é realmente a escola pública, não sei hoje em dia, mas a maioria tem muito aquele ar de prisão, né? É cadeado na sala da porta, cadeado na sala do recreio, no pátio, na quadra. E aí daqui a pouco o aluno tá lá sentado comendo a merenda dele, porque é o único lugar que ele tem pra ir, né? Exatamente. E a minha, ela não era uma escola pública boa, então era bem de bairro, assim, né? Bem rígido, cara. Era bem intenso, assim. Eu até, às vezes, eu me pergunto, assim, o que seria da minha vida se a minha mãe não tivesse feito a vida dela, né, em São Paulo, se ela não tivesse crescido, não tivesse investido na minha educação particular. Porque eram coisas, assim, às vezes horríveis, né, para uma criança dentro de um contexto público. E eu falo, assim, pelos meus amigos, às vezes pessoas que eu conhecia da vizinhança, todo mundo que estudava lá. Né, são pessoas, às vezes, que não tiveram muita perspectiva de vida, não tiveram, às vezes, a chance de fazer uma faculdade, às vezes isso nunca nem passou, né, porque teve uma época depois que eu fui estudar nessa escola particular, e tanto na escola particular isso não era muito trabalhado. Então às vezes eu fico assim, meu Deus, e se eu tivesse ainda naquela escola, qual seria, será que eu teria, né? Eu vejo vocês comentando assim, já lá no colégio onde eu estudei, o Kaique, você que é aí de Guarapuava, conhece, ele era um colégio que tinha bastante briga, era um colégio que tinha bastante problema, enfrentava os seus problemas, mas ele é muito unido. Eu não sei como está hoje, mas na época era muito unido. Os alunos, os professores. Eu até me assusto a hora que o Douglas falou que lá em São Paulo, como eu não conheço essa realidade, os professores iam cansados, né? No nosso, não. Nesse colégio que eu estudei, eles iam com vontade. Até eles falavam que era um colégio público fora da média. E por isso eu me assusto às vezes, porque lá tinha roubo, lá tinha o ginásio, lá sempre roubavam, tinha algumas facções em volta do colégio ali, umas gangues, né, que eles falam, né, que tinha briga todo recreio, tinha que dividir o recreio, qual que é a turma que vai fazer o lanche para não ter briga, porque era sala contra sala, sabe? Mas era um colégio bem unido. Eu sinto essa diferença. Que legal esse relato, né? Sim. Público, sendo público. Realmente é público. O meu é uma realidade totalmente oposta. Eu lembro que eu fui sentir essa sensação quando eu fui a primeira vez pro particular. Mas ali também foi um baque. Eu lembro que eu gosto muito dessa história. Que eu cheguei, eu era do público e eu, né, aluno nota 10, por favor. Eu lembro que vocês teve uma vez uma prova de história. Mano, 3 pessoas na sala tiraram acima de 5, que era a azul. Sim. E eu tava numa dessas 3. E das 3 eu tirei 8. E sabe assim? Meu Deus, você tirou a maior nota, sabe? Você assim? é o cara. Não, o cara. O nerd. Você era nerd? Você era nerdão? Não, eu sempre fui. Mas não nerdão do tipo sentar na frente. Mas eu sempre fui nerdão no sentido de nota. E aí eu fui pra escola particular. Falei, tá legal, né? A gente sabe, mas... Sou o melhor aluno daquela escola. Aí eu chego na época de prova. Prova de artes. Aí eu falei, meu Deus, eu nunca tive artes na escola pública, o que eu vou fazer? Aí eu peguei a prova, comecei a ler, eu falei, gente, eu só sei meu nome, e agora? Tipo, uma prova de artes, história da arte. Aí pra finalizar, a professora chegou e falou assim pra mim, eu tava no 7º ano, ela chegou e falou, Douglas, desculpa, eu te dei a prova do 6º, tô a do 7º agora. Tipo assim... Foi uma diferença absurda. E tem muita? Vocês que estudaram assim... Não, naquele primeiro bimestre eu tirei vermelho em todas as matérias. Todas. Eu não sabia nada, eu tava muito atrás. Então foi um grande salto mesmo, assim. É muita diferença, é muita diferença. É um negócio assim que entristece, né? No sentido da gente ficar, às vezes, realmente ficar pensando naquelas pessoas. E na escola particular, além desse fato de você ter que se desdobrar
agora, né, para estudar, as coisas parecem muito mais difíceis. Às vezes você é aquela pessoa que acabou de chegar, você não tem aquele entrosamento com o pessoal que já está lá há mais tempo, que já se conhece. Também tem a questão, às vezes, dos status também, que acaba prejudicando, né? Então, são famílias onde, né, os pais, às vezes, têm muito dinheiro, essas coisas. Sim. E também foi uma coisa que, para mim, me chocou, né? Porque, até então, o meu cenário era a Zona Sul de São Paulo. Era aquilo ali. Aí, quando eu comecei a ir para escolas particulares, aí você já tem aquele amigo que passa o final de semana, sei lá, na praia, e aí o pai vai buscar no carrão, a pessoa tá lá na aula e fala, olha, seu pai chegou aqui para te buscar, e a pessoa, eu vou almoçar com meu pai. Aí essas coisas também, às vezes, é verdade, né, outra realidade. começa a pegar. Exata, é uma outra realidade, é algo totalmente diferente. Ribeirão também, é verdade. É muito diferente. Então, são várias questões que envolvem. E além de ter esse negócio, ainda tem, tipo, o mais riquinho, o mais pobre, o mais inteligente, o menos. São várias questões que envolvem o ensino dentro de uma escola particular. Dentro da pública, tá todo mundo na mesma, assim, sabe? Tudo, às vezes, a mãe trabalha dobrado, o pai trabalha dobrado, você tá lá para aprender, né? Cada um tem uma realidade um pouco diferente. Mas é aquilo ali. Agora, na particular, tem esse negócio também dos estados sociais, que acaba prejudicando. Mas foi ela que te ajudou você a ingressar na universidade em si? Então, depois dessa escola que eu fiquei durante uns 2, 3 anos, que ela tem esse dogma mais cristão, etc., aí eu fui para uma outra, que era mais longe ainda, né, da onde eu morava. Então, acordar mais cedo, isso e aquilo. Aí, nessa, eu acabei pegando mais essa parte dos estudos. Então, para mim, porque nessa outra escola, era uma quantidade menor de pessoas por sala. Então, era um ensino assim, você tinha atenção do professor. Na outra escola, não, já era 38 alunos por sala, aí tinha terceiro ano, sei lá, A, B, C, D, pessoal da tarde. Então, era muita gente. E aí, eu tive 2 fases dentro dessa escola. No ensino fundamental ainda eu era dispersa, eu era que pegava exame, eu era que não queria saber nada com nada, sim, que ficava fazendo bagunça, né? Realmente não queria nada com nada. E aí depois teve no ensino médio, já eu comecei acho que as coisas começaram a apertar um pouco. Eu falei, epa, peraí, né, a gente vai se formar daqui a pouco, o que eu vou fazer da minha vida? Mas ainda assim eu não tinha essa ideia muito de universidade. A gente sabia, eu me lembro assim, de ter a noção de que existe universidade, mas como eu disse, em São Paulo é tantas possibilidades, você pode, sei lá, empreender, você pode trabalhar e ganhar muito bem, sabe? Como vendedor mesmo. Então, é muita coisa. Então, eu me lembro de ser uma jovem meio perdida, assim, em relação ao que fazer. Até que eu fui decidir fazer um curso técnico. Na época, em 2012, 2011, mais ou menos, o curso técnico em São Paulo estava, assim, bombando. Sim. Tem os centros Paulo de Souza, que são referências nacionais, e você faz um curso numa determinada área, administração, cursos de 1 ano e meio, 2 anos, e aí a promessa era de que você vai fazer esse curso ainda no ensino médio e você vai sair super capacitado para o mercado de trabalho. Então, muitos jovens entraram e realmente, dependendo da área, você consegue, sabe, realmente sair empregado, trabalhar numa grande empresa. E eu fui mais ou menos nessa, sabe, tem que fazer um curso técnico ou fazer sei lá, algo que eu gosto, assim. E eu fiz a do meio ambiente, curso técnico do meio ambiente. Então, eu tinha a escola particular, eu fazia o ensino médio nela, aí almoçava e ia lá para a região de Pinheiros para ter esse curso técnico lá, durante 1 ano e meio. Isso foi do 2º ano para o 3º ano do ensino médio. Lá eu acho que começou a aclamar um pouquinho mais esse negócio de universidade. Eu tive aula com uma professora incrível, que era a Ziza. Dá um abraço para ela aqui na câmera. Ela maravilhosa. Sempre tem um, né? Sempre tem, que marca. Pra falar a verdade, tem vários, assim, mas eu acho que ela me chamou muita atenção pela um pouco da história. Ela era uma professora, assim, que ela chegava na sala de aula e ela tomava aquilo. Sim. Sabe? Ela começava a falar e você não se preocupava com o tempo, você simplesmente queria aprender. E ela era, depois tanto é que eu nem me preocupava com o que ela tinha se formado, sabe? Ela falava e eu absorvia aquilo. Ela foi, dentre todos a única professora que realmente fez uma atividade externa com a gente. Então, a gente visitou algumas regiões de São Paulo para ver a parte que ela trabalhava, que era a parte de pedologia, né? Da parte de pedras, estrutura de solo, essas coisas, que eu achava incrível. E ela levou a gente para essa atividade, e aí eu comecei, caramba, o que ela faz? O que ela fazia? O que ela precisou fazer? Porque ela tem um conhecimento incrível.
Eu me lembro que ela me levou a gente lá em Salto, numa região, a gente estava no parque, e aí ela mostrou pra gente como se fosse um barranco, assim, né, em Minas Gerais. E aí ela olhava, tá vendo aqui esse barranco? Então, aqui tem conchinhas. A gente olhava, tinha conchinhas. Ela falou assim, tudo isso aqui era mar antigamente. Eu falei, nossa, mas como assim? Essa mulher é um gênio, meu Deus. E ela levava a gente em lugares assim que eu falava, ó, tá vendo essa diferença aqui? Aqui era tudo gelo antigamente. E eu achava aquilo incrível. Eu falei, o que que ela fez? E aí eu fui descobrir com o tempo que ela tinha feito engenharia agronômica lá no Maranhão. Aí eu já comecei a me interessar, né? Então eu fiquei meio assim, na época eu gostava. Para um minutinho que o Guilherme tem um recado para vocês. Deixa o seu like, comenta e compartilha. A gente vai voltar com a história agora. Vem! De oceanografia, que eram estudos dos mares. Eu até cheguei a fazer um curso de 6 meses na USP. É como se fosse o primeiro semestre introdutório dessa disciplina, né? Dessa matéria, da oceanografia. Era bem difícil, então eu me estimulei um pouco. Mas quando ela falou, quando eu vi todo aquele conhecimento na mulher. Mas desculpa, Amanda, você fez esses 6 meses durante o colegial? Durante o ensino médio. Isso, ok. Durante o ensino médio. Pinheiros que você... Esse da USP era... eu não me lembro, é perto de Osasco, né? Eu nem me lembro. Cidade Universitária. É dentro da USP mesmo. Eles têm a introdução à oceanografia, então era como se fosse uma disciplina que eles ofertavam o domingo. Então você chegava lá de manhã e saía à tarde, depois do almoço. E os próprios professores falavam, olha, você vai aprender isso, isso e isso. Então era muito legal, muito legal. Bastante gente participava com você? Tinha bastante gente, eu acho que eram umas 40. A fila tem bastante gente, então lá. E era pessoas assim, tinha pessoas que já estavam no curso, que ajudavam os professores, e tinha pessoa que queria aprender um pouco do curso. Então, e eu pensava que a oceanografia, eu falei, peixinhos, eu vou ver mar, eu vou viver lá no Guarujá. Que nada, tem toda uma parte física, uma parte química que é extremamente complexa. Então, quando eu vi aquelas apostilas, aquele monte de fórmula, eu falei assim, será que é isso mesmo? Aí bateu um pouco de desânimo, mas eu acho que ter esse contato foi, assim, muito importante. Então, até uma recomendação. Se às vezes as pessoas querem algum curso, não sabe, será que é isso? Será que não é? Tenta conversar com alguém que já está fazendo, sabe? Tenta fazer uma disciplina. Às vezes você consegue assistir a disciplina da faculdade, sabe? Chega lá, conversa com o professor para ver realmente se é aquilo. Porque às vezes se eu não tivesse tido aquele exercício de estar em todo domingo lá fazer essa matéria, talvez eu teria feito esse curso, né? E não teria seguido para a área da agronomia, sim, que é uma coisa que eu não me arrependo. Sim. E essa é uma dúvida muito frequente, né? Do que eu vou cursar, o que eu vou fazer, né? Vou entrar na faculdade... Com certeza, porque eu acho que entra vários fatores. Eu acho que, falando por mim, entra além do gosto também, quem nunca parou para ir lá e olhar o candidato vaga e olhar a nota de corte? Isso também pega, sabe? Às vezes eu quero fazer medicina, mas você olha lá, sei lá, por exemplo, para entrar na USP. Eu acho que essa última foi 81 a nota de corte. Tem 90 questões, eu tenho que acertar 81, aí talvez não seja pra mim, sabe? Então, eu falaria isso, essa que não é pra mim. São muitos fatores. E eu vejo, e com certeza todo mundo chega principalmente no terceiro colegial, segundo semestre, que tá chegando o Enem, e os professores começam, quem vem estudando pro Enem desde o começo do ano? Quem vem fazendo simulado? Aí você olha pro lado, meu Deus, eu não sei nem o que deu ontem, sabe? Aí é quando dá o desespero. E até mesmo antes, né? Por exemplo, aqui no Paraná a gente sabe que tem esse PAS, que é um negócio que eu nunca ouvi falar. Eu também não. Nunca ouvi falar. Aí é como se você no ensino fundamental, você não sabe nada da vida. Você tem que meio que já ir se preparando, né? Pra depois, o PAS é uma prova que você faz no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Depois, com a somatória dessas notas, você decide o curso que você vai fazer. Você consegue selecionar. Então, por exemplo, a UEM, eles têm esse método. E é uma coisa que eu nunca ouvi. Então, por exemplo, eu que estava lá no terceiro ano, começando ainda a entender o que eu quero da minha vida, já teria perdido. São Paulo só tinha na Unicamp. Mas eu também, mesmo estando lá, não lembro de ouvir. Mas eu acho que a Unicamp já tinha o PAS. Sim, então a gente, por experiências, a gente trabalha... quando a gente está no ensino médio, eles incentivam muito a gente em feira de profissões, essas coisas. Mas a gente vê que tem uma necessidade até mesmo antes disso, de você já começar a consumir esse tipo de conteúdo, de o que eu tenho que fazer, uma universidade, mercado de trabalho.
Então, assim, hoje é mais fácil fazer universidade? É, mas também existem muitos detalhes que às vezes passam despercebidos, né, para aquele jovem, adolescente. Tem jovens, adolescentes, pessoas que entram e depois, no meio do percurso, vê que não era aquilo que queria e vai lá e tranca, né? Muito, né? É bem comum aqui em Não, e Maringá alguns isso, eu né? acho que é Ouvi legal, muito. porque na verdade muitos são coragem, né? De realmente eu tô lá no, sei lá, terceiro ano e falar, não, isso não é pra mim. Agora que eu tô dentro da universidade eu percebi que é outra coisa. E você demanda uma coragem pra fazer isso. Mas tem outros que realmente às vezes só desiste, ficou muito difícil, situações da vida, né? Então são N questões. A vida universitária tem muitas oscilações, né? Sim, é bem complicado. Eu sempre falo, né, que você decidir uma carreira que você vai seguir pro resto da sua vida, lá com 16, 17 anos, onde a gente não sabe nem fazer um depósito bancário, é algo muito complexo. E por isso que eu sempre falo, a gente tem que se conhecer muito, sabe? E isso é uma coisa que às vezes não é incentivada. Às vezes é incentivada a gente conhecer personalidades, influenciadores, a gente fica consumindo coisas externas, mas quando se trata da gente olhar para nós mesmos, nossa, o que será que eu gosto? Né? Por exemplo, eu fui fazer aquele curso do meio ambiente porque dentro lá na ETEC tinha administração, tinha design de imóveis, essas coisas. Eu falei, isso eu não gosto, isso eu não gosto. Então eu vou pro meio ambiente, que é o menos pior. Sim. Entendeu? Mas era o que eu gostava. Será que se eu tivesse todas as opções, será que eu escolheria aquilo lá? Então tem isso também, né? Às vezes a gente é meio que empurrado. Ah, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer um curso técnico, você tem que fazer isso e aquilo. Aí você vai fazendo, mas será que é aquilo que você gosta? Então é muito importante sempre, antes de começar qualquer coisa, olha pra si mesmo, né? Pergunta, é isso que eu gosto? Ou eu tô fazendo porque a minha família quer, ou uma necessidade financeira? É a realidade de muitas pessoas. Às vezes as pessoas precisam se profissionalizar por conta de, né, necessidade financeira. Mas é um negócio que às vezes é pra vida inteira. Então tem que realmente ter essa cautela e realmente se perguntar, né, fazer essa autorreflexão. É uma coisa que às vezes é rápido, sabe? E eu acho de muita importância. Escolher errado, né? Quanto tempo é pra se formar em agronomia? Não, mas antes... E aí, chegou o grande dia. Chegou o vestibular pra você tentar entrar na faculdade ou não. Como é que foi, né? Até que aí você já tava pensando em agronomia por aí, em engenharia, né? Sim. Foi durante o ensino médio. Então eu fiz o primeiro vestibular sem grandes perspectivas. Aí eu fiz lá, prestei o vestibular, não passei, tudo bem, né? Aquele negócio, vou fazer um ano de cursinho. Lá em São Paulo tem os cursinhos que são públicos. Então, por exemplo, a USP, Departamento de Direito, os alunos que já ingressaram na faculdade ofereciam esses cursinhos para a comunidade geral. Na época, era 200 pessoas. E aí eu fui lá, era no centro de São Paulo. Então, sexta-feira, por exemplo, eu demorava 4 horas, já peguei 4 horas de viagem para voltar para casa. Isso dentro de São Paulo. Então, essa rotina, os livros do vestibular era tudo dentro do ônibus que a gente lia. Então, aí eu falei assim, ok, vou estudar, vou focar nisso. Só que, ao mesmo tempo, eu chego a falar que, pra mim, essa época foi a pior época, assim, da minha vida, em termos de existencialismo, sabe? Deu uma crise existencial no mínimo. Deu, porque tá bom que eu tinha prestado vestibular e não tinha passado, né, tudo bem, mas quando, por exemplo, você tá dependendo dos seus pais, eles têm que pagar o vestibular, tem que pagar a condução, aí você começa a ver todo mundo lá tão focado e você não tem tanto aquele foco, ou as pessoas chegavam no dia lá para entregar os exercícios, as pessoas fizeram 10 exercícios, eu fiquei 4 horas no trânsito, não conseguia fazer nenhum. Então aí eu comecei, caramba, será que é isso mesmo que eu quero? Aí eu sempre ficava olhando, nossa, mas esse ano aqui a quantidade de vagas foi 7 pessoas. Então, as 7 pessoas que não tem que passar, eu tenho que passar. Aí eu ficava assim, sabe, minha cabeça. E aí, como eu falei, a minha família... E se cobrava bastante, tá? Eu me cobrava muito. E na minha família, ninguém nunca tinha feito faculdade. Eu fui a primeira de todos os meus primos, de familiares, a fazer faculdade. Então, eu me sentia... Eles nem cobravam, mas eu falava assim, poxa vida, podia estar trabalhando. Podia estar, sabe, fazendo algum bico, fazendo alguma coisa. Então, parte de mim queria estar, né, desenvolvendo esse outro lado, para não parecer a pessoa que não faz nada, o que acontece com muitos jovens. E a outra parte queria, não, ter que focar nisso. Só que ao mesmo tempo que eu queria focar nisso, eu não sabia a intensidade com que eu deveria focar.
Então, será que eu deveria estudar como se eu fosse entrar para uma medicina? Será que pode ser mais tranquilo, porque é só 7 pessoas por vaga? Então, foi uma confusão. E nesse mesmo ano, eu perdi muito tempo, porque pela ETEC eu consegui ir para os Estados Unidos. Eu ganhei uma bolsa e aí eu fiquei um mês lá nos Estados Unidos. Então, até então, meu contexto era São Paulo. Aí eu tive o contexto de ir para fora. Eu não sabia falar nada de inglês. Eu me sentia totalmente envergonhada, dependia de todo mundo. Mas a minha cabeça parece que ela fez assim, sabe? Nossa, existe um mundo fora de São Paulo. Assim, a gente é tudo formiguinha, sabe? Então, às vezes, eu botava muita expectativa. Nossa, a faculdade vai salvar a minha vida. Mas aí, quando eu fui pra fora, eu falei assim, gente, o que eu tô achando? Olha aqui, olha Mas tanto chegou de... aí? Eu fui pra fora, eu fiquei um mês nos Estados Unidos, lá em Boston. E foi com uma galera, então foram 26 pessoas só do estado de São Paulo. Na época, acho que eram 6 destinos, né? Tinha Londres, tinha um pessoal que foi lá para Honolulu, no Havaí, tinha Chicago, e acho que Nova York e mais Nova Zelândia. Aí eu fui para Boston com uma galera de 26 pessoas. Então você conhece aquelas pessoas, todo mundo diferente, cheio de vida, e a gente vivendo aqui, foi tudo pago. Então, pelo governo. Então, eu não tinha preocupação nenhuma, sabe? Era estudar, e depois que eu estudava, eu ia lá e saía, e pegava trem. Que ano que foi isso? Isso foi em 2013. Durante esse ano que eu estava, né, super preocupada em entrar na faculdade. Então, a minha cabeça, ela ficou bem, assim, eu fiquei muito perdida. Porque aí eu voltei e eu falei assim, gente, será que eu quero isso mesmo? O mundo é muito grande. Sabe, parece que foi injetado dentro de mim um negócio assim, o mundo é muito grande. Você às vezes está preocupada com um negócio tão pequenininho, né? Quem está dentro de uma faculdade, você pode fazer faculdade lá, por que não? Então eu comecei com esse negócio e, ai meu Deus, eu quero voltar para lá. Eu até cheguei a fazer uns processos para trabalhar dentro de cruzeiro. Então, assim, eu fiquei perdida. E aí indo, né? Vou indo. Então, eu falo que foi um ano mais difícil por eu ficar perdida e preocupada, e ao mesmo tempo estou preocupada, mas não estou. O mundo é muito grande, que isso. E aí chegou o vestibular, a época do vestibular. Então, outubro, novembro, assim, dezembro, aquela época, janeiro. E eu era uma paulistana, assim, bem... Eu vou entrar na USP. Se é para entrar, não aceito nada menos do que USP. É claro. Eu vou entrar na USP. Me desculpem, candidatos, mas a USP não existe nada além de USP. Parece que eu ouço todos os meus amigos vendo falando aqui assim da época, sabe? Porque todos nós estávamos juntos também, justamente em São Paulo. E tem muito esse negócio, a USP, eu vou entrar na USP, é só 7 candidatos por vaga, eu vou conseguir. Então, na primeira fase, eu fui bem, eu acho que eu tinha acertado 51 questões. A minha nota de corte era 41, 42, então, nossa, entrei, passei, é minha. Aí, na segunda fase, eu não tinha estudado para a segunda fase, que é descritiva, onde você tem uma pergunta e você tem que fazer lá as fórmulas de química, você tem que escrever. Eu não tinha me preparado para aquilo. Eu só tinha me preparado, né, de múltipla escolha. Todos os simulados que eu fazia eram múltipla escolha. Chegou na segunda fase... Assim, eu tava fazendo a prova já falando, o que eu tô fazendo aqui? Sabe, eu olhava pro lado um japonês, assim, com uma caneta só. E eu ali falando, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei fazer isso. E tá, né, já fiquei meio assim, preocupada. Aí demora pra sair o resultado, mas você meio que já sabe assim, será? Olha só, se eu tiver muita sorte, 7 pessoas tem que não entrar pra mim entrar. E é até engraçado contar essa história, porque na época a gente estava fazendo um cruzeiro, eu, minha mãe e a minha irmã. E lá não tem internet, não tem nada, então saiu o resultado da FUVEST, aí eu paguei em dólar pra ir, né, na Lan House, e que é super caro só pra entrar naquele resultado, pra ver o resultado da prova. No meio de um cruzeiro. No meio de um cruzeiro, minha mãe tava lá tomando sol e eu preocupada com esse E o medo de estragar o cruzeiro, né? Exatamente, isso daqui, olha, gente. Ia acabar o cruzeiro ali se você olhasse. Mas foi o que aconteceu, minha mãe. Ai, minha mãe fala, eu nunca. Nossa, é muito engraçado. Porque ela fala que quando eu desci, eu meio que comecei assim a ficar desesperada, porque eu realmente não passei. Não passei, ficou bem longe assim, a minha classificação. Não, mas nem pra rodar a lista. Não tinha. Era 200 vagas e o meu, assim, não tinha nem...
Aí eu fiquei aquela... Porque o meu ego tinha, assim, inflamado com aquele 51, sabe? Eu falei, não vai dar. Aí depois eu caí com cara, assim, de tudo, sabe? E dentro de um cruzeiro. Dentro de um cruzeiro, um alto mar, Da onde assim, que saiu o cruzeiro até maravilhoso. onde? Eu acho que esse... Nem lembro, quer ver? Não, acho que esse daí foi pra Argentina, fez Argentina e Uruguai. A gente tava bem no meio do oceano. E aí minha mãe tava tomando sol. Aí eu desci, né, meio cabisbaixa, assim. E aí eu me lembro de ter, assim, o pessoal numa fila pra pegar sorvete. Aí a minha mãe lá. Aí eu só fiquei assim, ó. Eu peguei na estrutura do navio e só fiquei, tipo assim, chorando. Comecei a chorar. Assim, pegada no corrimão lá e comecei a chorar. Aí minha mãe meio que me viu, assim, de longe. Ela fala que quando ela viu aquilo, ela pensou que eu ia pular. Meu Deus! Eu falei assim, mami, nunca passou na minha cabeça pular do cruzeiro. Então ela falou assim, Amanda, você tava tão desesperada e ao mesmo tempo, sabe? Pra mim, meu mundo tinha acabado ali. Tanto é que quando eu voltei pra São Paulo, eu fiquei tão assim, meu mundo acabou, que nos 3 dias seguintes, eu acordava tipo, super cedo pra ir no centro de atendimento ao trabalhador procurar emprego. Sabe, eu acho que era 4 horas, assim, tinha uma fila enorme, então você tinha que chegar muito cedo para procurar. E aí, nesses 3 dias, eu tinha ido, ficado na fila e nada de emprego para mim. Mas assim, meu mundo tinha acabado ali. Não passei na USP, só queria a USP, meu mundo acabou e agora eu vou ter que trabalhar, né? Fiquei 1 ano parada. E você não chegou a fazer mais nenhum outro vestibular? Eu fiz o Enem. Fiz o Enem por brincadeira. Aí é que entra. 3 dias procurando emprego. Aí tinha brincado com a nota do Enem, colocado... Eu me lembro que a minha universidade, ela fica em Marechal Cândido Rondon. Quando eu pesquisava isso na internet, aparecia a rodovia Marechal Cândido Rondon e um monte de acidente. Não aparecia nada da universidade. É uma universidade bem pequena. E eu tinha brincado, eu tinha parente ali perto, né? Paraná, né? Paraná, aqui no Paraná. Próximo de Toledo lá. Já fui pra aquela região. Isso, exatamente. E aí eu tinha parente aqui, né, em Doutor Camargo, falei assim, vou brincar. A minha nota não dá para essa universidade, não dá para essa. Na época o SISU ainda estava entrando em algumas universidades. E aí eu brinquei meio que a nota. Aí esse era o 3º dia que eu tinha ido lá procurar emprego. Estava à tarde, sentada no sofá, né, vendo as minhas notas. E aí tá lá, consegui passar em engenharia agronômica nessa universidade. Eu só coloquei o notebook de lado, olhei para minha mãe que estava no sofá. Eu falei assim, eu vou. Ela, vai aonde, menina? Eu falei assim, mami, eu tremia, eu ficava assim, olha, mami, não interessa, eu vou. Pra mim ali foi assim, eu não queria nem saber onde que era, sabe? Eu vi lá a rodovia, as fotos, mas olha, eu passei na universidade, eu vou cair fora daqui, porque é a minha chance, se não... E aí eu só fui, não tinha condições nenhuma, graças a Deus minha família me ajudou muito, eles realmente abraçam assim, sabe? Sempre me abraçaram, mas eu só fui. Eu não lembro qual que é o nome da universidade lá em Marechal. É UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. É uma universidade que ela tem Cascavel, Toledo, e aí a parte de agronomia, zootecnia é nessa. E é a região boa para isso, né? A terra ali é muito fértil. Exatamente. É uma região muito boa. Mas até assim, eu fui para fazer a graduação com essa cabeça, sabe? Daquela professora, então eu gosto da parte solos. Então, eu confesso, eu realmente fui fazer a graduação sem saber o que era um pé de soja. Isso é uma coisa que pro agrônomo falar, eu entendo, mas... Exposit. Fui fazer a agronomia sem saber sem o que saber o que era um pé de soja. Pois é, eu, infelizmente, né? Mas em São Paulo, a gente pega lá fruta, a gente pega o alface, a gente não sabe onde que vem. Sim. É muito assim, tá aqui, pronto, é isso. A gente não sabe que tem uma história toda por trás, que tem 30 dias de cultivo daquele alface, que o produtor vai lá, corta, que ele embala, que vai para o centro de distribuição, para depois chegar para você e custa lá R$1, R$1,50. E a gente acaba... Tem todo um processo. Então, eu, por ser paulista, e muita gente até mesmo... Desculpa, Amanda, mas não só em São Paulo, né? Muitos lugares, Maringá mesmo, é uma terra, é um lugar que tem muito esse processo, tem muito agricultor, mas uma grande maioria da cidade não sabe o processo, só sabe que vai lá no mercado, compra. Sim. Hoje tem o alface no mercado, hoje tem o tomate. Hoje não tem, né? Exatamente. Só que tem todo esse processo que você... Tem todo o processo, muito dinheiro envolvido. E quando você se deu de cara para esse processo, assim? Então, no primeiro ano, ele é bem introdutório. Então, ok, agora eu sei o que é um pé de soja, eu sei que o milho, ok... Aí é bem introdutório, então tem matérias como biologia, física,
matemática. Aí eu tinha meteorologia agrícola, aí já comecei, né, uma matéria mais legalzinha, assim, que dava um pouquinho mais de estímulo. Aí você vai começando, sabe? O bom é que é até muito interessante, porque eu sempre imaginei uma grande universidade. E lá é muito pequeno. É uma cidade de 55 mil habitantes. A universidade ela é pequena, todo mundo se conhece, você fica com a mesma turma até se formar. E eu, tipo assim, era meio pé atrás, mas eu vejo que isso ajudou muito, porque todo mundo era muito companheiro, todo mundo se ajudava muito, era uma turma bem unida.